Daniel, primeira vez aí como vereador de Cuiabá. Como está sendo essa experiência aí, já 7 meses no mandato? Tem sido uma experiência muito enriquecedora, tem sido uma escola porque o parlamento nos ensina a fazer política, fazer as articulações necessárias e também conhecer de fato, não só de direito, os problemas aqui de Cuiabá. Como a gente é o político mais próximo da população, a gente acaba recebendo muitos munícipes que trazem para nós os problemas que eles vivenciam em todas as áreas da cidade, seja na assistência social, seja na saúde, seja em infraestrutura. Portanto, tem sido uma experiência muito rica para mim. Nesse período que você está na Câmara, que tipo de trabalho, projeto aí que você pode citar aí que teve uma relevância? Eu fiz um projeto de lei que foi aprovado. Eu sou um homem de poucos projetos, mas projetos de qualidade. Eu sou contra essa ideia de ter que fabricar um monte de projeto para mostrar número no final do ano. Então, tem vereador que coloca o dia disso, o dia daquilo. Daqui a pouco vai ter o dia da criança canhota, o dia da criança destra, como se isso fosse resolver alguma coisa. Eu sou um vereador de poucos e bons projetos, até porque Cuiabá, só na esfera municipal, tem mais de 15 mil leis, das quais eu acredito que nem 20% sejam respeitadas, porque não há como fiscalizar o cumprimento dessa magnitude de legislações. Eu tenho uma que eu gosto de destacar, que é a da autorização da criação de equinos, né, da ecoterapia aqui em Cuiabá, porque antes Cuiabá, dentro da lei do perímetro urbano, que era da década de 90, proibiu-se todo e qualquer animal que não seja animal de pet, né, de cachorro, de gato, e excetuava apenas a questão das aves para a criação em gaiolas. E aí a gente tem uma série de espaços, uma série de aras que oferecem a criação de cavalos com ecoterapia para as crianças, em especial o público-alvo da educação especial, crianças com deficiência, crianças com espectro autista, que precisam demais da ecoterapia para se desenvolver. Então a gente tinha uma esquizofrenia institucional. A Secretaria Municipal de Educação contratava os aras para fazer a ecoterapia com seus estudantes, só que a outra secretaria, que era a Secretaria de Ordem Pública, multava esses mesmos aras que eram contratados pela prefeitura. Olha que esquisitice, que esquizofrenia. Então agora a gente regulamentou, colocou a exceção dos cavalos especificamente para atividades culturais, esportivas e terapêuticas, né, para também continuar proibida a questão da exploração de cavalos para trabalhos, para atividades laborais. E tem sido enriquecedor também a discussão que eu tenho colocado ali na Câmara. Eu tenho tratado, tenho pautado temas que antes não apareciam dentro das discussões de plenário, tais quais a questão das vacinas e tantas outras questões relevantes aqui na esfera municipal. Você acha que aquela pecha de Casa dos Horrores já desapareceu? Eu acho que a população ainda tem no seu imaginário isso, infelizmente. Há uma desmoralização generalizada na política, seja na esfera federal, estadual, municipal e até internacionalmente falando, quando a gente analisa o que está acontecendo, em especial no Ocidente, né? A gente vê que a política mundial tem passado por esse processo, em especial após o surgimento das redes sociais, que massificaram um certo tipo de discurso que quer destituir os políticos das suas atividades e substituir por influencers que não leram sequer prefácio de livro e querem ensinar a população o que é certo e o que é errado. Então eu vejo sim que, infelizmente, a Casa dos Horrores é uma alcunha que a cidade ainda usa, mas a gente precisa superar isso, e isso perpassa necessariamente pela nossa atuação, mas também passa por esses fatores externos que eu acabo de elencar. Você é do Republicanos. Perfeito. É base, independente, oposição? Eu sou independente, desde o primeiro dia de mandato. E essa independência significa que você vota de acordo com as minhas convicções. Quando eu entendo que o projeto é bom, eu apoio, tanto que você pode analisar aí, eu votei sistematicamente com o prefeito Abílio nos 6 primeiros meses, porque eu disse que eu precisava oportunizar para ele. Eu faria as minhas críticas, mas votaria a favor daquilo que ele colocasse, especialmente em matéria organizacional, aquilo que dissesse respeito à estrutura interna do governo, porque para administrar você precisa organizar a casa da forma como você acredita que ela deva ficar. O prefeito precisa dessa autonomia, até porque ele passa por uma legitimação popular, que é o voto, agora no segundo semestre do ano passado, portanto muito recentemente. Mas a gente vê que, apesar da gente ter dado esse voto de confiança para o prefeito reestruturar a prefeitura de acordo com as suas convicções, a entrega tem sido muito pequena ainda. Você acha que o Abílio ele vem de uma gestão que se fala
Pelo menos são apresentados números, né, de um rombo muito grande ali nos cofres da prefeitura. Você acha que isso, de certa forma, está trazendo assim, essa dificuldade para o Abílio colocar a casa em ordem? A gente precisa analisar os números, né? Evidentemente que a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro teve uma série de problemas, operações policiais. Eu era oposição à gestão do prefeito Emanuel, mas a gente tem que entender que quando a gente casa com a viúva, a gente tem que criar os filhos. Se você analisa o perfil de endividamento de Cuiabá frente à arrecadação que Cuiabá tem, para você ter uma ideia de números brutos, números arredondados, Cuiabá tem uma projeção de arrecadação esse ano de 5,5 bi para arredondar, um pouco menos, um pouco mais. 5 bilhões e 500 milhões, sendo que o passivo global de Cuiabá, ou seja, a dívida total de Cuiabá, gira em torno de 2 bilhões de reais. Quando a gente analisa para a dívida de curto prazo, que é a que mais importa, que é a mais difícil, isso dá menos de 50%. A dívida de curto prazo não dá nem sequer 1 bilhão de reais em Cuiabá. A gente fez o reparcelamento de débitos previdenciários no começo do ano. A gente deu as condições para que a prefeitura alargasse o perfil de endividamento de parte dessa dívida de curto prazo. E hoje você tem uma dívida que, se você analisar a dívida com esse perfil de curto prazo, não dá nem sequer 20% da arrecadação em um ano. Então, se você ganha 5 bilhões e meio em um ano e você tem uma dívida de curto prazo inferior a 1 bilhão, sendo que você já fez o reparcelamento de alguns desses débitos, você vê que Cuiabá tem uma frouxidão, você vê que Cuiabá tem uma flexibilidade, uma possibilidade de ser administrada com muita tranquilidade, se você tiver experiência, se você tiver conhecimento, se você tiver experiência na gestão. O problema é a falta de experiência e o problema é essa ideia de sempre querer imprimir uma narrativa para projetar um inimigo. Ah, isso aqui não deu certo, é culpa do Emanuel, isso aqui não deu certo, é culpa do Lula, isso aqui não deu certo, é culpa do Daniel, isso aqui não deu certo, é culpa de não sei quem. Precisa agora assumir as responsabilidades, entender que Cuiabá tem sim dívidas, mas que são dívidas que são possíveis de remanejamento, que são possíveis de controle com muita tranquilidade, até pelos números que eu acabo de apresentar. Abdala. O senhor foi convidado a ser secretário de Educação, por que não aceitou? Primeiro porque eu acredito na capacidade do atual secretário, que havia sido nomeado muito recentemente, naquele tempo. Segundo, eu tinha naquela época menos de 6 meses de mandato. Agora eu acabei de fazer 7 meses. Uma experiência muito curta, não posso trair o eleitor cuiabano saindo no primeiro ano. Claro que a gente sempre tem que avaliar e reavaliar os convites que surgem, os convites que sobrevêm. Se no ano que vem eu for convidado para assumir alguma coisa, é claro que eu preciso reavaliar. Mas no primeiro ano eu acho muito delicado. Assim como no primeiro mandato eu ser candidato a deputado. Tem muita gente me implorando para sair candidato a deputado no ano que vem. Mas eu não acho correto. Não posso abandonar meu mandato dessa forma. Então esse é o segundo motivo. E o terceiro motivo é porque o prefeito Abílio tem um perfil que é muito impositivo. E esse perfil muitas vezes acaba anestesiando as pessoas que têm vontade de antagonizar e tem vontade de se posicionar. O que eu quero dizer com isso? Tem muitos vereadores ali na Câmara que são da base ou até independentes, mas tem uma dificuldade de antagonizar, tem medo de enfrentar o prefeito, porque o prefeito é muito forte nas redes sociais, e eu não tenho esse medo. E a cidade precisa de um vereador independente que faça as críticas necessárias, porque a gente não foi eleito para puxar saco de ninguém. Então, pela independência que eu cultivo, pela qualidade do atual secretário e pelo pouco tempo de mandato, eu resolvi recusar o convite. Ainda na linha da educação, uma provocação, o senhor é a favor ou contra o TODES? Claro que eu sou contra, né? A lei federal estipula que quem altera a língua portuguesa é a ABL, Academia Brasileira de Letras, que é composta pelos imortais. Aqueles que são os componentes, Fernando Henrique Cardoso e tantos outros intelectuais do Brasil, que compõem esse conselho da Academia Brasileira de Letras. Evidentemente que a língua é mutável, evidentemente que a Academia Brasileira de Letras recebe aquelas transformações linguísticas, morfológicas e gramaticais que derivam das transformações sociais. Mas, se a gente pega os aspectos etimológicos, os aspectos originais da língua portuguesa, que vem do latim predominantemente, não faz nem sentido essa questão do TODES, que contraria a questão do pronome definido. Eu
acredito demais na inclusão. Eu acho que, de fato, a política tem que ser feita de forma isonômica no sentido constitucional, que consiste em você tratar os diferentes de forma diferente para que as suas diferenças sejam atenuadas. A gente não pode dispensar o mesmo tratamento para o filho do rico pelo filho do pobre. Nós precisamos entender as pessoas a partir das suas diferenças, das suas vulnerabilidades. Mas eu não acredito que seja todos que vai incluir ninguém. Eu acho que sem importação de sociologia ruim norte-americana, de uma ala do Partido Democrata que começou a estabelecer essas diretrizes de combate às desigualdades que não fazem sentido à luz da história brasileira. Quando você analisa a composição sociológica, étnica norte-americana, como eles trataram da questão da homossexualidade, como eles trataram de todas as questões relativas às minorias ou das maiorias pormenorizadas, a gente enxerga que tem uma diferença gigantesca no DNA, na linha filogenética do Partido Democrático norte-americano e das pessoas aqui no Brasil, da história brasileira. A história brasileira é composta por alianças heterogêneas, alianças entre diferentes. O Brasil só proclamou a República, o Brasil só conseguiu superar a escravidão, só conseguiu acabar com o regime militar que perdurou durante 21 anos a partir da aliança entre diferentes. A gente sabe que não foi a princesa Isabel que acordou num dia com felicidade e quis revogar a escravidão. Não, foi um problema econômico também, antes de ser um problema moral naquele tempo. A gente sabe que a proclamação da República dependeu de forças diferentes. A gente sabe que para o fim do regime militar a gente teve uma aliança que veio de João Amazonas comunista até os mais conservadores de uma ala da Arena e do MDB. Enfim, o Brasil é um país que não se encaixa dentro desse perfil linguístico que quer se adotar para fazer uma inclusão. A inclusão no Brasil vai acontecer de outras formas, na minha humilde opinião. Então o senhor concorda com o que o prefeito Abílio fez naquela... Não concordo com o que ele fez. Eu concordo que todos não existem, mas eu acho deselegante interromper a fala de uma pessoa. Se fosse eu no lugar dele, eu respeito ele, mas se fosse eu no lugar dele e você, Abdala, falasse todos, eu ia esperar você terminar de falar, eu falaria e no final eu ia te chamar de canto e ia falar longe das câmeras, longe dos microfones, que eu não gostaria que você repetisse isso. O senhor é independente, mas a sua colega de partido não é, não, né? Quem? A Maísa. Ela é, por quê? Ela é independente ou é oposição? Eu vejo ela como independente, até porque eu já vi a Maísa por diversas vezes elogiar algumas iniciativas pontuais do Executivo. Quem é oposição bate em tudo, né? Quem é independente tem a capacidade ainda de elogiar aquilo que é bom. É porque pelo que a gente viu nas últimas semanas, né? Até o próprio Abílio falando que tá difícil ter uma relação com ela ali, né? Por isso que eu achei que já estava na oposição. Não vejo mas ele aparentemente deu a entender que ele, né, dando a leitura de que ela estaria na oposição. Não, eu não vejo dessa forma. Acho que a Maísa, ela tem muita tranquilidade para elogiar bons projetos da prefeitura. Você vai participar das discussões para as eleições do ano que vem? Com certeza, eu sou um agente, né? Embora eu não participe como candidato, claro que eu vou participar. Eu tenho um candidato a governo, Otaviano Olavo Pivetta, não abro mão, acho que ele é o mais preparado. Eu trabalhei com o Otaviano, ele foi um dos responsáveis para eu entrar na vida pública e eu acredito demais o que ele fez em Lucas do Rio Verde, o que ele ajudou a fazer em Nova Mutum. É inacreditável. Aquele é o Brasil que deu certo, aquele é o Mato Grosso que deu certo pioneiramente. A gente precisa levar isso para o resto do estado. Mas e como que você acha que vai ser essa construção do Pivetta ali com União Brasil, PL? Qual que é o cenário que eu acho? Eu vou falar o cenário que eu acho e o cenário que eu quero. O cenário que eu quero é que todo mundo apoie ele e só tem um candidato e ele tenha 100% dos votos. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o PL terá candidato. Eu acho que nós teremos uma aliança de direita, centro-direita e centro, que vai contemplar uma série de partidos, PP, União Brasil, e apoiando nós do Republicanos, e mais uma candidatura de centro-esquerda que vai levar de 20% a 25% dos votos, portanto, dos válidos, né? Mas quem que você acha que é o candidato a governo? Já você falou que é o Pivetta, mas e a chapa de senadores ali? O Mauro Mendes é o nosso candidato a Senado, né? Claro que ele ainda não bateu o martelo, mas em o Mauro vindo candidato a senador, ele é o nosso candidato. O segundo vai precisar construir, porque a gente precisa ter 2 palanques, mas ainda não está definido quem seria. Você acha possível ser o Medeiros?
Se o PL se aliar conosco, que é o que eu mais desejo, sim, com certeza. Aí Mauro Medeiros, mas a gente precisa ver. Aí o Wellington ficaria de fora. O Wellington ficaria de fora porque ele já é senador, né? Ele não tem que se reeleger agora, ele só na outra. Então, meu desejo é que o Wellington não seja candidato, que o PL nos apoie, até porque seria uma aliança de centro-direita. Mas eu estou falando a minha opinião baseado na portaria que o PL soltou na semana passada, que proíbe políticos de mandato do PL apoiarem candidatos de outros partidos. Então, se essa portaria não mudar, eles vão ter candidato, né? Eu espero que mude, porque eu quero que eles nos apoiem. Acho que faz todo sentido. Entendi. E na construção aí da proporcional, Assembleia, Câmara, qual que é a sua expectativa? Veja, eu acho que vai ter uma renovação muito pequena na Assembleia Legislativa. Hoje os deputados estaduais gozam de condições muito generosas dentro da Assembleia Legislativa, um volume vultuoso de emendas, e sem dizer que a aprovação dos deputados estaduais deriva muito da aprovação da população em relação ao governo do estado. Assim como nós, vereadores, também sofremos para bem ou para mal a avaliação que o executivo municipal tem. Como o governador Mauro Mendes e o Otaviano Pivetta têm uma aprovação gigantesca no estado, tanto que foram reeleitos com apoio de 140 dos 141 prefeitos da época, tiveram mais de 70% dos votos, enfim, foi estrondoso o resultado eleitoral do Mauro e do Pivetta, e continua com uma aprovação altíssima. Os deputados também estão sendo bem aprovados. Porque com um governo bom, o deputado consegue levar melhorias para a região dele, o deputado consegue pagar emenda, porque o governo tem saúde fiscal. Então, a renovação sendo pequena, a gente precisa ver quem são aqueles que têm condições reais de entrar na Assembleia Legislativa, a despeito dessas condições assimétricas, vamos dizer assim, para ficar numa palavra mais elegante. Eu acredito muito na eleição, se ele de fato atender a essa nossa convocação do Alan Porto. Ele não se coloca como candidato, secretário de Estado de Educação, mas o Alan seria pelo Republicanos? Não tem. Hoje ele está filiado à União Brasil, né? Mas se você perguntar para mim, meu desejo é claro que ele venha para o Republicanos. Eu acho que o Republicanos tem tudo a ver com ele, um perfil de centro-direita, enfim. Mas eu acredito muito que se ele vier candidato, que é o que eu não estou nem convidando ele, estou convocando ele tem reais chances, porque tem muitas entregas no estado. Tem um outro personagem que a gente, falando agora dele, o Jaime Campos, né? Como que... Eu não daria o pedra aí, né? Eu acho que o Jaime está construindo, né? Ele pode ser essa segunda vaga para Senado, mas desde que saia, vá para outro partido, né? Porque o União Brasil não vai ter 2 candidatos a Senado. O senador Jaime Campos foi governador, foi tudo, né? Então ele tem mais do que condições de construir. Agora, ele precisa ver em que grupo político que ele vai conseguir emplacar a candidatura dele. Pode ser tudo, né? Pode ser candidato a Senado, pode ser candidato a governo, pode ser o que ele quiser. Você acha que ele, dentro dessa Constituição, ele está fora? Hoje, eu não enxergo ele em nenhuma das vagas. Mas política é como nuvem, né? Você olha para o céu agora e daqui a 15 minutos mudou completamente. O Abílio fala que Jaime, Margarete e o Fávaro não ganham. E talvez nem saiam candidatos. Você concorda com isso? Eu acredito que o ministro Fávaro, no Senado vai ter muita dificuldade. Acho que para deputado federal ele teria uma eleição até razoavelmente tranquila. A senadora Margarete, a gente nunca viu ela nas urnas, porque ela só foi como suplente, então a gente precisa ver. Ela aprovou o pacote antifeminicídio, aprovou a lei que vai expor a lista dos pedófilos. Ela é mulher, então ela tem bastante coisa para apresentar. Se ela tiver uma comunicação assertiva na campanha, ela pode ter o segundo voto de muita gente, primeiro e segundo voto. Então não acho que é uma candidatura descartável. O senador Jaime é o que eu já falei, e assim, eu não sou pitonisa, né? Eu analiso os cenários, né? O cenário de hoje realmente seria difícil eles terem a eleição deles garantida. Mas, bom, o prefeito que tem que responder sobre as opiniões dele. Daniel, nós tivemos um evento aí esse fim de semana envolvendo o prefeito e a vice. Como que você viu essa situação? É extremamente constrangedor, extremamente constrangedor. Você analisa que o prefeito foi lá fazer uma fiscalização no sábado, sendo que não tinha nem população sendo recebida. Não sei o que ele foi fiscalizar lá, até porque fiscalizar a si mesmo já é por si só um pouco estranho, porque quando você é gestor, você não se fiscaliza, você gerencia, né, frente às fiscalizações de terceiros. Segundo ponto, para que a vice-prefeita chamou a polícia? Eu não sei você, Abdala, mas eu só chamo a polícia quando tem marginal. E o prefeito da capital não é marginal. Eu não sei, não entendi a intenção dela de chamar a polícia e advogado para acompanhar a visita. É um prefeito de capital, posso ter todas as diferenças com ele,
mas eu não acho que ele merecia que a polícia chegasse. Então eu acho que a vice-prefeita errou muito na hora de tratar da visita do prefeito com essa hostilidade toda. Acho que o prefeito, pelo que a gente viu nas câmeras, tratou com toda a educação, mas a gente também não pode esquecer que quem colocou ela lá foi ele, né? Quem escolheu ela para serviço foi ele. Então a responsabilidade da nomeação dela como secretária, a responsabilidade da escolha dela como vice é dele. Mas eu não acho que ele merecia esse tratamento, não.